Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre a Guerra de Troia, sobre todos aqueles acontecimentos tremendamente fantásticos daquilo que ocorreu na luta entre os troianos e os gregos. Mas eu pergunto a vocês, vocês já ouviram falar sobre a famosa Troia do Sertão? Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento hoje na videoaula sobre Canudos. Especificamente sobre o conflito em si, sobre aquilo que ficou conhecido como os quatro fogos. É muito importante que para vocês compreender melhor todos esses acontecimentos, aquilo que se desenrolou, esse envolvimento e esse empenho desses sertanejos em defender a cidade de Belo Monte, ou no caso Canudos para os inimigos, é muito importante que vocês deem uma olhada no vídeo anterior. Nele a gente trata justamente dessas questões que vão estar relacionadas à fundação de Canudos, à criação daquele povoado, o seu desenvolvimento, o crescimento rápido. Mas é também importante que vocês que estão chegando na primeira vez se inscrevam no canal, também liguem um sino, para que justamente quando a gente lançar outras videoaulas vocês tenham acesso imediato e possam assistir. E também dê o seu like. Então vamos agora passar especificamente para os acontecimentos daquilo que ficou conhecido como a Guerra de Canudos. Na videoaula anterior, eu falei para vocês que uma série de boatos que vai envolver a questão das madeiras criou uma escalada na tensão ali na cidade de Juazeiro, na Bahia. Mas esse problema é bem mais anterior. Nós temos que voltar alguns anos antes da própria Guerra de Canudos, antes da própria questão das madeiras, para lembrar que Conselheiro teve um problema com as autoridades, já ligado à cidade de Bom Conselho, também na Bahia. Lá, os conselheiristas acabaram queimando editais de cobrança de impostos que estavam sendo colocados, exigindo impostos, novas taxas que seriam colocadas sobre a própria população. O envolvimento desses conselheiristas ao queimarem esses editais de cobrança de impostos fez com que algumas autoridades começassem a prestar mais atenção com relação ao Beato, Antônio Conselheiro, ao grupo que estava ao redor dele. Não por acaso, o próprio conselheiro vai se isolar em regiões bem distantes dos grandes centros no interior da Bahia e fundar a cidade de Belo Monte ou Canudos. Mesmo decorrido já alguns anos, ainda existia uma certa apreensão com relação a essa situação de uma possível prisão de conselheiro. Não por acaso, essa situação que envolveu as madeiras acabou tendo consequências também mais dramáticas sobre o contexto ali de Canudos. Então, agora retornando à própria questão das madeiras, quando Antônio Conselheiro envia o recado dizendo que se era por falta de trabalhadores que as madeiras não foram enviadas, pode deixar que ele manda os seus, isso obviamente passa a ser interpretado da forma como você quer, dependendo do ouvido, dependendo da pessoa, ela pode simplesmente interpretar que ele vai apenas levar a madeira, ou, em outro sentido, você pode também dizer que ele está indo invadir a cidade e pegar essas madeiras, ou de certo modo punir a cidade. Tudo depende muito da própria questão e da tensão que estava existindo com relação à cidade, à localidade de Canudos. Nesse caso, preocupado com essa questão, é onde o juiz de paz vai enviar um telegrama para o governador da Bahia, o Luiz Viana, pedindo que ele mandasse tropas justamente para proteger a cidade contra uma possível invasão. O governador fica com o pé atrás com relação a essa situação. Então não mandou logo de início essas tropas. Dias depois, o próprio juiz de paz manda um novo telegrama dizendo que os conselheiristas estariam próximos a invadir a cidade de Juazeiro. Nesse caso, o governador toma providências
e acabou enviando 100 praças, 100 soldados para defender a cidade de Juazeiro. O grande problema é que não ficou muito claro com relação a essas praças ou esses soldados se eles deveriam apenas proteger a cidade ou prender Conselheiro ou ir a Canudos. Essas tropas vão chegar em Juazeiro, na Bahia, no dia 7 de novembro de 1896. Passaram-se vários dias e os conselheiristas não chegaram. É aí que o tenente Pires Ferreira, que estava comandando essas tropas, teve a péssima ideia de sair de Juazeiro e ir em direção a Canudos para talvez punir conselheiro, prender, sabe lá o que é que estava passando pela cabeça dele. A grande realidade é que ele vai sair no dia 24 de novembro de 1896, de Juazeiro, em direção a Canudos. A marcha durou 7 dias, de Juazeiro a um pequeno povoado cerca de 50 quilômetros de Canudos, Uauá. 7 dias. Pelo sertão brabo, período de seca. E quem conhece o Nordeste sabe como realmente é difícil essas regiões, como é duro o clima para aqueles que não estão habituados, principalmente para aqueles que não estão habituados. De fato, essas tropas foram, marcharam e chegaram nessa localidade e resolvem descansar. Eles não perceberam que durante a noite, a população desse pequeno povoado, cerca de 50 casas, um pouco mais do que isso, começa a ficar esvaziado. Na madrugada, os soldados, cansados da longa marcha de aproximadamente 200 quilômetros, nesses 7 dias, acordam à noite, pela madrugada, com uma ladainha, ou seja, uma zoada de cantoria. Eram os conselheiristas. Estavam chegando, fazendo algo como que uma procissão, carregando cruzes, estandartes, bandeiras do divino. Vinham tanto para isso como também armados, preparados para aquilo que viesse a acontecer. E aconteceu. Os soldados, acordando naquele momento, de susto, de supetão, abriram fogo. Imediatamente os conselheiristas somem, entram no mato. Minutos depois, eles retornam e atacam essas tropas com toda a força que tinham, com armas, com facões, com aquilo que tinha nas mãos. A luta vai se desenrolar nas casas, naquela localidade, uma luta feroz, brutal, entre 4 e 5 horas. Até que depois dessa luta encarniçada, dura, feroz, os conselheiristas vão se retirar do mesmo modo que vieram. Nesse caso, agora os soldados perceberam por que a localidade tinha ficado vazia. É muito provável que, vendo a aproximação dessas tropas, alguns moradores tenham ido avisar os conselheiristas. Afinal de contas, o conselheiro era tido como um homem santo. E existiam espiões em todas as localidades. Antes de sair, o tenente Pires resolve incendiar, destruir a comunidade, como uma espécie de punição por talvez eles terem ajudado os conselheiristas. Eles retornam a Juazeiro. Dessa vez a marcha vai ser até mais rápida. São apenas 4 dias, carregando os seus mortos e feridos. 10 mortos e 17 feridos. O tenente Pires chega em Juazeiro e vai telegrafar para o general Solon Ribeiro.
pedindo reforços, pois eles tinham sido atacados e agora existia uma grande necessidade realmente de controlar os conselheiristas. E uma vez que isso se inicia, uma vez que você tem um ataque, uma luta contra tropas, não vai mais parar. É como um rolo compressor. Agora, existia uma necessidade de controlar realmente a cidade. Tudo isso vai desembocar em uma situação dramática, terrível, aonde milhares de pessoas iriam pagar com suas vidas por causa dessa série de mal-entendidos e boatos e provocações e sentimentos de rancor que estava envolvendo a própria questão, ainda em bom conselho, e agora que envolvia a situação de Canudos e a luta com relação a essas tropas. Uma vez que se desenrolou a situação em Uauá, ficava uma certa necessidade de enviar mais tropas para justamente manter o controle sobre Canudos. Afinal de contas, devido a essa situação de mal-entendidos e situações que foram se desenrolando, se tornava nesse momento imprescindível controlar Canudos, fazer com que ela se submetesse ao controle governamental. E num momento em que você tem o início da República e aquele temor de que retornasse a monarquia, e mais ainda aquela situação que envolvia problemas entre o governador e outros coronéis da região, disputas, problemas, conflitos, Canudos estava dentro desse próprio contexto, dessa própria situação. A partir desse momento se torna imprescindível controlar Canudos. A situação não poderia ser outra. Os conselheiristas iriam defender com a própria vida a cidade, o seu local. Até porque eles imaginavam que tudo isso que estava ocorrendo era para prender conselheiro, o homem santo para eles. E eles iriam defender com todo o ardor, com todo o coração, ele. Eles não entendiam, por exemplo, por que estava acontecendo aquilo. Eles não entendiam, não compreendiam a questão dos boatos e madeira e o que estava se desenrolando. Nesse caso, sobre toda essa situação que vocês estão vendo, era imprescindível realmente mandar mais tropas para controlar. O grande problema era que os moradores na localidade de Belo Monte ou Canudos estavam dispostos a defender com suas vidas o seu local de morada. Os preparativos daquilo que ficou conhecido como Segundo Fogo ficou a cargo do general Solon Ribeiro. Ele colocaria sobre o comando de cerca de 250 soldados o major Febrônio de Brito. Ele sairia de Salvador no dia 25 de novembro de 1896 em direção à cidade de Queimadas, que fica a cerca de mais ou menos 200 quilômetros ao sul da cidade de Canudos. Eles aproveitariam a estrada de ferro que ligava essas localidades, Salvador à cidade de Queimadas. Em Queimadas, essas tropas seriam acrescidas tanto de soldados, que contariam com um contingente com algo como 600 homens. Além disso, também contaria com muitas armas como fuzis, 4 metralhadoras e inclusive 2 canhões. Essas tropas que chegaram na cidade de Queimadas partiriam dela em direção a Monte Santo no dia 29 de dezembro. E de lá de Monte Santo, depois de alguns dias de preparativo, de organização desse contingente, eles iriam partir em direção a Canudos. As tropas estavam ansiosas para botar ordem no local, para controlar, estavam ansiosas para sair. E aí, no dia 12 de janeiro de 1897,
essas tropas vão partir em direção a Canudos pela estrada do Cambaio. A estrada do Cambaio por si só já apresenta várias dificuldades até Canudos. O terreno, além de ser irregular e pedregoso, é cheio de uma vegetação que trazia vários problemas para aqueles que estavam no seu caminho, né? Vegetação cactácea, cheia de espinhos. O local é seco, distante de tudo. Nesse caso, 2 dias depois, inclusive deles partirem, já estava acabando os mantimentos. E durante a noite, os próprios carregadores contratados para levar os mantimentos de Monte Santo para Canudos simplesmente sumiram. Mesmo assim, as tropas continuaram sua marcha em direção a Canudos. Decorrido algum tempo, aonde a estrada acaba se afunilando e dando de encontro a um desfiladeiro mais fechado, esses soldados começaram a ser atacados. Os conselheiristas apareciam no meio das pedras, nos locais mais difíceis, como que por encanto. Atacavam os soldados por todos os lados. O fogo foi duro, a batalha foi pesada, aonde você teve nesse momento diversos mortos. A luta foi longa, durou mais ou menos das 10 horas da manhã até por volta das 3 horas da tarde, aonde, como eu já disse, tivemos diversas baixas, principalmente conselheiristas. Mesmo assim, essas tropas ainda iriam prevalecer e iriam continuar em direção a Canudos. Durante o fim da tarde, elas foram até uma região chamada de Tabuleirinho, aonde acharam uma lagoa, mesmo que suja, com aquela água barrenta, mas foi um alívio para eles que já vinham esmorecidos, cansados de todo o percurso e ainda mais da batalha, de tudo aquilo que eles vinham passando. A noite foi longa, escura e literalmente tenebrosa para esses homens, esperando a qualquer momento um novo ataque pelos conselheiristas, o que não iria acontecer. Mas, pela manhã, novamente, os conselheiristas partiram para cima das tropas. Os combatentes conselheiristas estavam ainda mais audaciosos, muitas vezes partindo para cima dos soldados, utilizando apenas armas brancas, chegando a ficar na frente dos canhões para receber tiro e, obviamente, morrer em combate. O que assustava tremendamente os próprios soldados, que não imaginavam que atos dessa forma pudessem acontecer. O major Febrônio de Brito, vendo a situação, vendo que não dava para chegar em Canudos, devido ao grande número de mortos que a expedição estava tendo, bem como também a falta de mantimentos, a falta de água, a falta de alimentos, ele sabia que a situação era tremendamente difícil e resolve voltar, mesmo que fosse uma vergonha, voltar a retroceder para Monte Santo, mas ele sabia que não tinha condições de prosseguir a campanha. E ele vai retornar para Monte Santo, aonde agora essas tropas, que anteriormente tinham sido muito bem recebidas, aclamadas, com salvas de alegria, agora batia uma baixa na moral, uma situação tremendamente difícil e pesada. Frente à derrota da segunda expedição, as notícias lá no Rio de Janeiro vão ser muito pesadas, muito duras, e os jornais, principalmente os jornais que eram ali republicanos, mais exaltados, exigiam uma solução. O presidente Prudente de Moraes vai tomar a dianteira dessa própria situação e convocar mais tropas, agora a nível federal e não mais regional, como foram os 2 primeiros fogos, como ficaram chamados. E nesse caso, vai ser enviado o coronel Moreira César. Era um homem conhecido principalmente por causa das suas ações na revolta federalista. Um homem endurecido também pela batalha, pelaquilo que ele já tinha realizado, já tinha entrado em confronto.
Era um nome que assombrava, principalmente pelas ações que ele tinha feito durante a revolta federalista lá no Rio Grande do Sul, aonde ele mandou degolar diversas pessoas. Alguns dizem que mais de 100 pessoas, inclusive recebendo o apelido de o corta-cabeça. Essas notícias da aproximação de Moreira César na região de Canudos fez com que muitas pessoas que moravam na região fossem para Canudos, muitos jagunços fossem para Canudos proteger o homem santo, engrossando as fileiras daqueles que defendiam a cidade de Canudos. Ao contrário do que muitos pensavam, de que o nome de Moreira César iria fazer com que muitas pessoas fossem embora de Canudos e a cidade se entregasse sem lutar, aconteceu justamente o contrário. A cidade foi mais preparada, mais organizada, os arredores da região preparados para o combate, e mais pessoas começaram a ir para Canudos para defender Conselheiro. O terceiro fogo vai ser mais duro, mais pesado ainda, contando com mais armamentos, com muito mais tropas do que os anteriores. A terceira expedição vai ser preparada, vai ser organizada para botar um ponto decisivo naquilo que era a Guerra de Canudos. A terceira expedição foi muito melhor organizada. Contava com algo como 1.200 combatentes. Ela era dividida em alguns pelotões. Contava com uma companhia de artilharia, essa com 4 canhões, e mais uma companhia de cavalaria. Tinha também uma equipe de engenheiros militares. Além disso, contava também com uma equipe médica. A terceira expedição, que então era liderada por Moreira César, vai sair de Monte Santo no dia 21 de fevereiro de 1897, em direção ao povoado de Cumbé, que hoje é a cidade de Euclides da Cunha. Foi uma dura marcha que durou 3 dias. De lá, eles iriam partir para a cidade de Canudos. De lá, a expedição vai pela Serra Branca, pela região da Serra Branca, uma região extremamente difícil, muito seca, onde a vegetação é muito espinhenta e entrelaçada. Mesmo assim, eles vão tentar se aproximar cada vez mais de Canudos. Passado alguns dias, quando já estavam a aproximadamente 20 quilômetros de Canudos, começou os ataques de guerrilha pelos conselheiristas. Muitas vezes os soldados não sabiam de onde vinha o fogo, tentavam perseguir, tentavam localizar, mas os conselheiristas se escondiam. Repetidamente isso aconteceu. A marcha foi prosseguindo sobre esse duro fogo, tentando chegar cada vez mais perto da cidade de Canudos. Mesmo sobre fogo dos conselheiristas, as tropas foram prosseguindo e vão chegar ao Rancho do Vigário. Lá, as tropas deveriam descansar. Era um princípio básico, aonde os soldados não deveriam lutar cansados. Mas, muito empolgado sobre a situação, sobre aquilo que estava se desenrolando, Moreira César resolveu prosseguir e tentar chegar até Canudos e tentar controlar a cidade. Segundo a mentalidade dele, segundo aquilo que ele dizia, rapidamente o Canudos iria sucumbir às tropas quando chegasse. Eles vão prosseguir, a marcha vai ser ainda mais dura, vai ter mais problemas, mas eles vão chegar depois de 6 horas no alto da favela, muito próximo a Canudos. De lá já dava para ver a cidade de Canudos. Chegando no alto, no morro da favela, o comandante Moreira César ordenou que os canhões fossem preparados, tudo fosse organizado e começasse o fogo sobre Canudos. Os canhões abrem fogo, casas são destruídas, a população é atingida e ele ordena que os soldados partissem em direção a Canudos, o que logo vão fazer.
Mal começaram a descida em direção à cidade de Canudos, começou a fuzilaria. Os moradores de Canudos começam a revidar e os soldados começam a ser atingidos. A situação se torna desesperadora, muito dura, muito pesada, aonde no meio dos casebres você tinha as lutas, os combates. A luta foi encarniçada, muitas vezes homem a homem. O coronel Moreira César, inclusive, mandou que a cavalaria também prosseguisse e fosse em direção a Canudos. O que também não foi uma boa ação, porque no meio das casas os cavalos se debatiam, derrubavam os cavaleiros. Virou uma situação de caos. Nesse caso, durante muito tempo, estava se desenrolando a própria batalha e o próprio coronel Moreira César resolve partir em direção a Canudos. Mal começa a descer o alto da favela, ele mesmo é atingido. O comando recai sobre o coronel Tamarindo. A situação se torna cada vez mais difícil para os atacantes. Eles tentam tomar o controle da cidade, o que não vão conseguir. Durante a noite, a situação para as tropas ficou cada vez mais difícil. Os fiéis, os conselheiristas, começam a tomar dianteira e fazem os soldados recuarem para outra posição. Eles começam a tomar as posições dos soldados. A situação era desesperadora. A enfermaria estava cheia de soldados e os médicos mal davam conta de cuidar dos próprios feridos. O próprio coronel Moreira César exigia que se continuasse a luta. A noite foi longa. Os combates prosseguiram. O número de mortos já era enorme. De ambos os lados, eles continuavam combatendo e lutando. Canudos resistia como podia e as tropas continuavam também esses próprios combates. Alguns dos oficiais, vendo a situação, começam a pensar em voltar, em retornar para Monte Santo. O coronel Moreira César, que ainda estava vivo, se colocou terminantemente contrário ao retorno dessas tropas. Ele exigia que eles continuassem lutando. Para ele, seria um ato de covardia retroceder e ir embora de Canudos. Mas pela manhã, ele tinha falecido. As notícias de sua morte se espalham rapidamente entre as tropas. O coronel Tamarindo resolve retornar para Monte Santo. Mal eles começaram a jornada, iniciou-se novamente a fuzilaria contra essas tropas, que resistiam da melhor forma possível. Muitos, temendo pela própria vida, acabaram fugindo, rasgavam as próprias fardas para poder dificultar a identificação da posição dele entre os soldados. Mas a artilharia continuou resistindo e lutando até que o último deles caiu. De fato, essas tropas vão chegar em Monte Santo estrupiadas, muito cansadas, exaustas de tudo aquilo que tinham passado e sofrido. Mas a cidade de Canudos, como eu já bem relatei, não se rendeu, não se rendia. Então, infelizmente, existia a necessidade de ainda assim mandar um novo grupo. Aquilo que ficou conhecido como o Quarto Fogo, a maior expedição, a mais bem organizada e mais bem preparada expedição, aonde vai ser lançado essas tropas contra Canudos. O Marechal Carlos Machado de Bittencourt preparou uma expedição sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães. Ela seria então composta de duas colunas, a primeira comandada pelo general João da Silva Barbosa, a segunda pelo Cláudio de Amaral Savagete. A quarta expedição foi muito melhor preparada, muito mais bem armada, contava com armas mais modernas, inclusive um poderoso canhão calibre 32. Além disso, fuzis e mantimentos que seriam dados para as tropas, víveres que seriam preparados para que eles pudessem superar todas as dificuldades do ambiente. Contavam com mais de 8.000 soldados, divididos em dois grupos principais, uma comandada por um general e a outra por outro.
A primeira coluna vai sair de Monte Santo no dia 20 de junho de 1897. Praticamente eles fizeram o mesmo percurso da terceira expedição. Quando passou alguns dias, chegando no sítio do Rosário, essas tropas já começam a ser atacadas pelos conselheiristas. O tiroteio vinha de todos os lados. Mesmo assim, mesmo com todas essas dificuldades, essas tropas foram prosseguindo em direção ao sítio do Vigário, a cerca de 19 quilômetros, quase 20 quilômetros de Canudos. A segunda coluna viria por Jerimoabo, pelo desfiladeiro do Cocorobó. Lá, elas vão ser duramente atacadas pelos conselheiristas, que revidavam um fogo incessante. Mesmo assim, essas tropas foram prosseguindo sobre duras condições, tentando chegar em Canudos, tanto a primeira coluna como a segunda coluna. Mesmo sobre fogo cerrado e duras condições, a primeira coluna, que era comandada pelo general Arthur Oscar, chega no alto da favela. Lá, a fuzilaria foi por todos os lados. Eles se viram numa situação tremendamente difícil. Decorrido a noite, pela manhã, é que o general percebeu a péssima posição em que eles estavam, cercados por todos os lados, por trincheiras conselheiristas, que no momento em que um soldado tentava fazer qualquer ação, ele era atacado, dificultando cada vez mais para as tropas. A situação se tornou tão difícil que ele teve que pedir ajuda, socorro, auxílio ao general Savagette, que mesmo sobre condições muito difíceis, abandonou a sua posição para socorrer a outra companhia, o outro grupo. Nesse caso, ele salvou eles de sofrerem uma grande derrota e talvez ter realmente a derrota da quarta expedição. Depois dessa tentativa, as tropas governistas vão ter que recuar para uma posição mais bem defendida. Eles passavam muitas dificuldades, como por exemplo, a falta de alimentos, bem como de munição. A estratégia de guerrilha dos jagunços de Canudos tinha atuado de uma forma decisiva para cortar essas linhas de suprimento. Nesse caso, foram necessários aproximadamente 2 semanas para chegar novos víveres, bem como também munições para essas tropas, que obviamente foi recebido com muita alegria quando chegaram esses mantimentos. Abastecidos, alimentados e muito melhor municiados, vai ser preparada uma nova investida. Nesse caso, essa grande investida foi preparada para iniciar no dia 18 de julho. E no início da manhã, pela madrugada, cerca de 3.000 soldados vão marchar em direção a Canudos e vão tentar tomar de novo a própria cidade. A luta foi muito dura, o número de mortos foi enorme. Dos 3.000 combatentes que partiram em direção a Canudos durante esse dia, aproximadamente 1.000 deles morreram para tomar aproximadamente 200 casas de Canudos. Para que vocês tenham uma ideia de como a situação era difícil para esses combatentes que estavam lutando em Canudos. A ferocidade dos combates que se deram no dia 18 de julho fez com que, inclusive, o Arthur Oscar telegrafasse em caráter de urgência, pedindo auxílio aos seus superiores. Que eles enviassem, por exemplo, mais suprimentos, bem como também mais armamentos, assim como também mais tropas para salvar aquilo que era a quarta expedição. Nesse caso, o próprio ministro da Guerra, o Carlos Bittencourt, vai se deslocar para o interior da Bahia e buscar coordenar pessoalmente esse esforço de guerra, como, por exemplo, coordenar as linhas de suprimento. Ele vai, a princípio, para a cidade de Queimadas, depois vai para Monte Santo, onde vai se instalar e criar uma linha regular de suprimento para essas tropas que estavam sitiando a cidade de Canudos. Seriam ainda chamados aproximadamente 3.000 soldados que seriam colocados sob as ordens do também general Carlos Eugênio para reforçar as tropas dos sitiantes à comunidade
de Canudos. Nesse momento, quando ele chega em Monte Santo, as linhas de suprimento vão ser regulares. Agora, essas tropas eram abastecidas quase que diariamente com mantimentos, munições e tudo aquilo que era necessário para o esforço de guerra. Passaram-se ainda muitos dias e as tropas foram sendo acrescidas de suprimentos, mantimentos, munição, e vão conseguir inverter a posição sobre Canudos e continuar a ofensiva. A cidade vai sendo cercada progressivamente. Os combates vão se tornar cada vez mais duros, mais difíceis, aonde as lutas vão se dar casa por casa, local por local em Canudos. O número de mortos era enorme. Para cada momento em que as tropas avançavam, você tinha um grande número de combatentes, bem como de canudenses, de conselheiristas que eram mortos também na luta. E eles não se rendiam, continuavam lutando, continuando mantendo o esforço contra as tropas do governo. Depois de duros meses de combate, em 1897, setembro de 1897, finalmente as tropas do governo conseguem fechar o cerco sobre Canudos. A cidade não tinha mais como ser abastecida, tanto por alimentos como também por munições. O fim chegava para Canudos. No dia 22 do mesmo mês, em setembro, por um motivo que ninguém sabe qual foi realmente, Antônio Conselheiro faleceu. Morria o grande líder da cidade. Como eu disse, ninguém sabe realmente qual foi o motivo. Como, por exemplo, se foi por fome, privação ou mesmo um estilhaço de bala. De qualquer forma, vários boatos, várias coisas surgiram sobre o motivo da morte dele. Ao contrário daquilo que todo mundo pensava, que depois da morte dele a cidade iria se entregar e iria acabar as lutas, isso não aconteceu. Ao contrário disso, os conselheiristas esperavam o retorno do Homem Santo. E aí as lutas se tornam ainda mais duras, aonde você tem um relato de vários atos de bravura ou loucura, no sentido de que alguns dos moradores da cidade se envolviam em lutas terríveis, muito duras contra os soldados, às vezes apenas usando armas brancas, ou seja, facas, facões, ou mesmo as mãos. Em muitos casos, na mente deles, eles esperavam, por exemplo, ao morrer lutando pela cidade, já ganhar o céu. Era uma perspectiva desses próprios moradores. Isso também complicava com relação à própria cidade, ou seja, ela se render. Mesmo decorrido vários meses de luta, os moradores da comunidade não se rendiam, continuavam resistindo do jeito que eles podiam. As tropas sitiantes vão sendo engrossadas, bem como também melhor armadas e preparadas para o confronto final. No dia 1º de outubro de 1887, agora muito mais bem preparados, acrescido em seus quadros, contando com aproximadamente 6.000 soldados, a investida final seria lançada contra Canudos. Além dos 6.000 soldados, você contava com 18 canhões que iriam bombardear a cidade incessantemente para desalojar os últimos defensores da comunidade. Essas tropas, que tinham cercado Canudos, iriam progressivamente entrar na cidade por 3 pontos até chegar na praça principal, aonde ficava a Igreja Nova. Na manhã, quando tudo estava preparado, essas tropas começaram o ataque com toda a força
sobre a cidade de Canudos. Cercada e atacada, a cidade mesmo assim resistiu até o dia 5 de outubro de 1897, quando vão cair mortos os seus últimos defensores, um idoso, uma criança e 2 homens feitos, ou seja, 2 adultos, apenas 4 pessoas. Os soldados vão encontrar o corpo de Antônio Conselheiro nos escombros da Igreja Nova. A sua cabeça vai ser degolada e levada para estudos. O que restou da cidade vai ser incendiado, destruído, para não restar mais nada. Antes de ser completamente arrasada, incendiada pelas tropas governamentais, eles tinham contado 5.200 casas aproximadamente, onde viviam provavelmente 30.000 pessoas. O número de mortos na própria Guerra de Canudos. De forma muito similar àquilo que aconteceu na Guerra de Troia, Canudos resistiu até os limites de sua capacidade, assim como eu já falei. O jornalista Euclides da Cunha, que foi para a região a convite para justamente relatar a luta de monarquistas contra o regime republicano, ao estar no local, ao ver o que realmente aconteceu, ao sondar, percebeu que na realidade não se tratava disso. É claro que os adeptos de Conselheiro eram em si monarquistas, mas não era sobre isso a luta. Era uma luta que envolvia sertanejos abandonados por um regime de governo que se sentiam excluídos e que estavam buscando uma melhor condição de vida. Ao escrever o seu livro, o Euclides da Cunha só pôde inclusive publicar muitos anos depois a sua obra-prima, Os Sertões, uma obra importantíssima da literatura brasileira, aonde ele relata os acontecimentos, aquela situação dramática que ocorreu na Guerra de Canudos. É uma obra que eu aconselho todos aqueles que puderem ler, para entender melhor essa guerra, a luta desses sertanejos, a busca por uma condição de vida, aquele anseio de mudança que eles tinham. Fica claro no livro de como era que eles iriam defender um regime de governo que os excluía, que os abandonava, que não fazia nada por eles, que não buscava realmente melhorar a vida deles. Nesse caso, ficava fácil para eles decidir sobre qual lado deveriam lutar.
Pouquíssimas pessoas foram embora, pouquíssimas pessoas, pouquíssimos moradores tinham saído de Canudos. A maior parte resistiu até o final. A maior parte, mesmo sobre todas essas condições, lutaram e defenderam a cidade. Provavelmente, a Guerra de Canudos ceifou algo como 30 mil pessoas, 30 mil vidas. Um dos maiores e mais terríveis fatos da história brasileira, que não pode ser esquecido, justamente para que não se repita e que não existam situações como essa, onde boatos, fuxicos e falta de informações leve a uma situação tão dramática como essa. Os moradores de Canudos defenderam a sua cidade com tudo aquilo que eles podiam, assim como também as tropas do governo, mediante a situação em que você teve o primeiro fogo. Na visão deles, não tinha mais como parar. Seria muito bom que todas as pessoas pudessem ver o local ali onde aconteceu toda essa dramaticidade. Eu sou o professor Romildo Saldanha. Não esqueçam, a todos vocês que estão vindo pela primeira vez, de se inscrever no canal. Dê o seu like. E ative o sino, para que quando nós lançarmos outras videoaulas, vocês tenham o acesso imediato assim que elas aparecerem. E até a próxima, pessoal! Velha cidade de Canudos, açude de Cocorobó, no rio Vaza Barris. Foi nesse local que em 1897, algo como 30 mil pessoas foram mortas na chamada Guerra de Canudos. Um dos maiores, se não o maior, local de mortes em um mesmo espaço, em um cenário de guerra no Brasil. É um pouco estranho estar aqui e imaginar que aqui foi um palco de um cenário tão terrível como esse. Quanto sofrimento humano isso aqui viu. Um dos cenários mais terríveis na história brasileira. Para mim, como historiador que viu isso aqui nos livros, é muito interessante e até um pouco perturbador imaginar, tentar voltar no tempo através da imaginação, perceber através da leitura que foi feita, vendo nesse cenário essa tragédia humana.